Abre aspas. É apenas uma questão de visão. Você não é obrigado a estabelecer uma meta e cumpri-la se você tiver coisas mais importantes para fazer. Esse país é muito grande, esse país é muito poderoso. O que é pequeno é a cabeça dos dirigentes desse país e a cabeça de alguns especuladores. Fecha aspas. Essa foi a frase do nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva numa entrevista que ele fez a uma grande emissora no dia de ontem. A pergunta que fica é: o que é mais importante? Outra notícia interessante: Macron aceita a renúncia do primeiro-ministro. Então, Emmanuel Macron, nosso querido amigo Manu, aceitou a renúncia de Gabriel Attal do seu governo, mas pediu que ele permaneça no cargo como interino até que o novo gabinete seja nomeado. Desoneração da folha de pagamento foi prorrogada. Então, o presidente do STF, Edson Fachin, prorrogou até 11 de setembro a desoneração da folha de pagamento de 17 setores econômicos e pequenos municípios. O pedido foi feito pelo Senado e pela Advocacia Geral da União. O prazo de 60 dias que tinha sido concedido pelo Zenin se encerraria nesta sexta-feira. Então essas são as principais notícias do Soco Matinal, que é um programa compiladinho para você começar o dia entendendo tudo sobre macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro, para você sentar com todas as pessoas que você vai encontrar no seu dia de hoje e se sentir um pouco mais inteligente do que você já é. E hoje ao meu lado temos aqui Douglas Ribeiro, mais uma vez com a sua skin de Luiz Barça na juventude. Bom dia, tô pegando aquelas dicas dos bilionários, né? Só usa roupa preta, só usa um tipo de sei lá, de tênis. Então eu quero ser bilionário, então já tô pegando já as vestimentas. Já tá antecipando. Né? Já acorda cedo também fazer o soco. Então, e também temos aqui o Matheus Malheiros. Bom dia pra quem? Você já acordou como? Já acordei tomando um soco com as falas do Lula. Porra, quem que disse que você não tem que cumprir uma meta se estabelecer? Até a Dilma falava que não vai ter meta porque é pra dobrar a meta. E o Lula disse que não tem que cumprir. Que é isso, cara? A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? E apesar do Matheus ter tomado esse soco matinal, vamos para os índices, que nós somos um programa de tradição. Se o Matheus for falar o índice hoje, a gente vai ter um problema, porque ele tem ali um prazo de 14 segundos que ele consegue falar tudo. Como ele tá estressado hoje, ele vai falar muito mais rápido e vai perder a graça. Acho que em 11 dava pra fazer. Não, mas melhor não te estressar mais. Já tá estressado. Falar, tipo, tá tudo ruim. Se eu for, vamos continuar iniciar o dia. Fica tá pior. Tá tudo horrível. Então vamos aos índices com o Douglas Ribeiro. Então vamos lá, vamos começar pelos Estados Unidos. A gente teve os 3 índices principais caindo. O Nasdaq Futuro caindo bastante, o Nasdaq é mais focado em empresa de tecnologia. Então a gente teve algumas falas também do Elon Musk em relação... A gente vai também falar aqui no programa, então de certa forma tende a trazer maior volatilidade nos mercados, estão caindo 1,23. Na Ásia Pacífico, a gente tem a bolsa da China caindo 0,45 e o Nikkei 0,43. O que está subindo lá é o ASX 200 da Austrália, subindo 0,73. Na parte da Europa também está caindo todos os índices e a queda mais expressiva, novamente, mesma coisa do programa passado, é da França caindo 0,42 e também a bolsa do Reino Unido caindo 0,21. E commodities a gente tem um resultado oposto dos dois índices, que a gente tem o petróleo WTI subindo 0,05 e o petróleo Brent também caindo 0,07. Então a gente tiver essa dinâmica aí diferente dessas duas commodities. E o minério de ferro a gente teve uma queda de 2,66, chegando a $110,99. E o nosso querido Bitcoin tem uma tendência de alta de 0,46, chegando a $65.301. Então, o nosso do dia, nosso Eduardo aqui da UVP tá muito feliz, que tá ficando mais rico a cada dia. Toda vez eu fico brincando com ele que isso não vai dar muito certo, e toda vez ele tá mais rico ainda. Então... O tempo inocentando a lenda. Como você pode ver, os índices em queda. Como é que o Matheus Malheiros, do jeitinho que ele tá hoje, que esse soco que ele tomou logo de manhã, poderia falar esses índices? É complicado. Então vamos às notícias internacionais. Premier da França renuncia. Matheus. Exatamente. Então o Emmanuel Macron, o Manu para os mais chegados, aceitou a renúncia do primeiro-ministro, o Gabriel Attal, mas com a maior cara de pau do mundo, pediu que ele ficasse no cargo interinamente até ter um novo primeiro-ministro aí sendo indicado pela Assembleia Nacional, que foi eleita recentemente. Então o primeiro já tinha enviado a carta de renúncia logo após o partido de Macron ser derrotado
nas eleições. Só que o presidente, né, exerceu ali uma resistência e falou, não, espera um pouquinho, tá chegando a Olimpíada, vamos manter a estabilidade do país. Mas agora ele aceitou a renúncia e vai ser feita uma eleição em 2 turnos agora na Assembleia Nacional para tentar eleger aí um novo presidente da casa. E vai exigir a maioria, né, ou seja, ali mais de metade ali dos 577 assentos que a gente tem. E se não for eleito, né, nessa maioria, vai ter um 3º turno e daí sim vão tentar escolher ou simplesmente que tiver maior apoio. E o mais interessante é que a Constituição da França, apesar dela determinar que o presidente tem que necessariamente nomear um novo primeiro-ministro, não tem nenhum prazo definido para isso. Que isso. Por isso que ele vai ficar ali como interino. Exatamente. É um término de relacionamento que você não consegue Não tem um processar prazo. muito bem. É um caso Aí você fala, indefinido, não, né? Vamos ficar mais um pouquinho aqui. É o Cristiano Araújo lá, o caso indefinido. a Tá música tudo dele. bem, não tem nada não. Exatamente isso. Outra notícia muito interessante é que a tensão geopolítica aumentou com as eleições nos Estados Unidos. Então a gente tem tiro na orelha, a gente tem tropeço de Biden, a gente tem Pequim e Rússia dando pitaco. O que você tem a dizer sobre isso, Matheus? Então, baguncinha nos Estados Unidos, né? Então, os eventos recentes aí mostram o período de turbulência que a gente está vivendo. A gente tem agora, né, tentaram matar um ex-presidente, tem outro que não tá muito bem, né? O Biden não tá bem demais aí. Declarações aí de empresários, né? O Zuckerberg voltando atrás, tirando sanção da conta do Trump. Agora o Elon Musk falando que vai doar 45 milhões de dólares por mês para a campanha do Trump, né? Um lobbyzinho bem de leve, nada demais. Então, você pegando todos esses fatores aí, você mostra que apesar da economia forte, os Estados Unidos estão passando aí por um período de turbulência política, principalmente. E daí, se aproveitando desse contexto, quem que apareceu? O Zelensky? Não, é o Putin. Segundo o Biden, é o Zelensky, né? Voltando ali naquele discurso na cúpula. Mas a Rússia se aproveitou disso aí para criar agora uma narrativa política falando do declínio acelerado dos Estados Unidos. Então, abre aspas, né? Estão falando da suposta condição suicida da democracia norte-americana e avaliaram que o país está à beira de uma guerra civil. Né? Exato. Ou seja, a gente tem os filmes aí da Marvel se mostrando coerentes com a realidade. Quem serão os Vingadores que irão salvar os Estados Unidos? Pois é. E, além disso, o próprio Kremlin responsabilizou o governo Biden por tentar aí fazer esse ataque pro Trump. Pequim também segue nessa linha com algumas críticas bem contundentes aí aos norte-americanos, principalmente por essa guerra comercial que os dois países vivem, né? Então, a gente tem aí que, independente de quem for o candidato vencedor, a gente vai estar num ambiente turbulento, que até mesmo Biden, por exemplo, que já foi mais brando em relação ao Trump no discurso contra a China, manteve ou até mesmo ampliou várias políticas protecionistas aí, ampliando essa guerra comercial que os Estados Unidos têm com a China. Agora, falar de Europa, né? O Trump vem criticando também os gastos militares do ZEU em relação à ajuda lá na Ucrânia. Então, já tem países lá, a Alemanha, por exemplo, se preparando para uma pressão dos Estados Unidos para que eles aumentem os gastos militares. Porque hoje quem carrega a OTAN nas costas, basicamente, são os próprios Estados Unidos, que tem o maior gasto militar do mundo. Então, são bilhões e bilhões de dólares, mais que muito país gasta aí. Daí, agora, a América do Norte, né, ali do outro lado do muro, você tem o México preocupado, porque em 2026 vai expirar um acordo comercial, né, Estados Unidos, México e Canadá. E já na última ocasião que o Trump foi presidente, ele ameaçou uma taxa aí de 25% sobre os produtos norte-americanos, sobre os produtos mexicanos, caso o governo não impedisse a chegada de imigrantes. Então a gente vê aí até uma incoerência, né? Porque o país da liberdade, supostamente, com medida protecionista, querendo taxar todo mundo, vai querer dar pitaco ali nos gastos da Europa, Exato. quer taxar produto chinês, produto mexicano. Tá complicado. Tá complicado. O liberalismo americano, que não é muito americano no tradicional clássico, Liberalismo né? aqui dentro, lá fora, Lá quero fora nem nem saber. Então vamos Isso. para notícias nacionais agora. Mais uma vez abrindo aspas. Povo pobre não compra dólar. Fecha Pelo aspas. amor de Deus. Já dizia Lula. Pelo amor de Deus, meus ouvidos sangram, Guilherme.
No pior, não tem como você ficar feliz no dia de hoje, né, Matheus? É, Até não, o não momento, dá. até o momento. O Lula, ele tava indo bem. Foram várias falas. Ele começou mal, arrumou, as falas boas, animaram o mercado, em 11 altas seguidas do índice Bovespa. E ontem ele conseguiu interromper essa sequência de falas e as altas do Ibovespa. Olha só que incrível. Que combo, que combo. Que como. Então, foi exatamente isso. Não tem segredo. Você não é obrigado a cumprir uma meta fiscal e povo pobre não compra dólar. Só o que eu quero puxar aqui, né, segunda frase, já trazendo uma explicação também. Às vezes a gente pode pensar, não, recolocando essa frase, o indivíduo deficitário não consegue poupar, não consegue investir. Então, o Lula com essa fala acaba indo nesse sentido. Só que ele esquece de um detalhe que tem muita coisa que a gente importa no Brasil. Até mesmo a gasolina, por exemplo, a gente tem que importar. Apesar de ser um país autossuficiente em petróleo, a gente não tem uma demanda suficiente de gasolina ali, porque a gente é carente na parte de refinarias. Então, com essas commodities aí, por exemplo, são lastreadas em dólar, né, ali em preços internacionais, uma alta do dólar vai impactar todos os aspectos da nossa economia. Outro ponto também, alta do dólar favorece os exportadores aí do agronegócio. Então, ao invés do cara mandar aqui para o nosso mercado interno, ele vai exportar o alimento, você vai diminuir a oferta de alimento aqui no Brasil, o que é um fator inflacionário. Então, a alta do dólar acaba impactando na realidade principalmente os mais pobres, né, que são os que mais sofrem aí com a corroção do poder de compra por conta da inflação. Então, fica esse adendo aí, né, que a alta do dólar acaba impactando todo mundo. E aproveitando que a gente já começou com essa dica maravilhosa, para você que já é aluno da VP Escola, já consegue compreender essas informações, vamos dar uma dica aí para quem ainda não é aluno e está acompanhando a gente. Matheus, o que é o PIB? O PIB, verdade, boa pergunta. A gente fala tanto de PIB Exato, aqui no e programa, seu né? exemplo aqui, ele encaixa muito bem com o A PIB. gente tá falando, a gente vai ter um déficit de 0,5% do PIB, né? O PIB vai crescer 2,5%. Mas o que é isso, afinal de contas? Então, o conceito de PIB são todas as riquezas que são geradas em um país. Né? Basicamente, isso é o Produto Interno Bruto. Então, como que isso é calculado? Tem várias maneiras que você pode fazer essa fórmula, mas a mais simples aí de você entender é com a fórmula de que o PIB é o consumo de todas as famílias, mais os investimentos que são feitos no país. Então, por exemplo, chega uma empresa aqui e abre uma fábrica, vai entrar como investimento. Mais os gastos do governo? Sim, os gastos do governo contam o PIB. Então, a gente tem que ficar espertos muito com isso, porque um governo que tem uma política muito expansionista aí no sentido de gastos, né, pode inflar o PIB artificialmente por conta disso. E além disso, né, consumo, investimento, gasto do governo, a gente tem a balança comercial, que é o que? Tudo que a gente exportou, tudo que a gente mandou para fora, menos o que a gente importou. Esse aí que é o nosso PIB. Outro ponto aí que é importante a gente salientar é a diferença entre PIB também e renda nacional bruta, por exemplo, né? Porque um PIB muito alto não necessariamente significa que o Brasil consegue gerar muita riqueza daqui mesmo. Como assim? A gente tem muita multinacional instalada no país que, apesar de produzir aqui, manda essas riquezas para fora. Então é aí que entra a renda nacional bruta, a RNB, que a gente pega o PIB e tira o que foi enviado para o exterior. Maravilha! Para você que quer entender um pouco mais sobre o VP Escola, tem um link aqui na descrição do vídeo também. Show de bola, cara. E agora, Douglinhas, Tem a me segunda explica um parte. pouco mais sobre essa questão da desoneração da folha de pagamento. Então, essa desoneração foi um projeto que foi iniciado em 2011 pelo governo Dilma e também pelo Guido Mantega, que na época era o ministro da Fazenda. Qual que era a questão que ele queria fazer? Que era a nova matriz econômica da época, que era mais um governo mais interventor na economia, intervencionista, expansionista, como o Matheus estava falando, porque naquela época também eles reduziam bastante os juros artificialmente, tanto que isso foi um das grandes temas de responsabilidade fiscal, tanto que a Dilma teve o impeachment muito por conta disso, pedaladas fiscais, interferências também em alguns estatais. Basicamente, é uma forma dos empresários de alguns setores trocar o percentual que eles pagam na folha de pagamento, que no caso é o INSS patronal de 20% em relação à folha bruta dos colaboradores, e ele deixar de pagar esses 20% e pagar 1% ou 4,5% sobre a receita bruta. Então, aí existem estudos, né, da contabilidade tributária para ver se isso realmente compensa, porque não é apenas um cálculo simples, você precisa também ver os regimes tributários, se é simples nacional, se é lucro presumido, lucro real.
E isso é interessante porque pega setores que a maior parte do gasto é na mão de obra. Então você pega ali call center, transporte, construção civil, indústria de calçado. Então é um tema que isso, de certa forma, traz uma certa observação, porque se a gente tem uma reforma tributária, de certa forma a gente não consegue trazer uma reforma muito estrutural na sua essência, porque tem setores que dependem de incentivos do governo. Então um dos temas que a gente também traz isso é sobre a desoneração da folha, porque por mais que iniciou com o governo Dilma, ele sempre se estendeu em outros governos, tanto do Michel Temer, do Bolsonaro, do Lula também. Então é um tema bem delicado e muitas empresas dependem muito desse incentivo. Então, Exato. E acabou que o ministro também comentou que esse retorno abrupto aí do pagamento ele poderia gerar um impacto muito grande sobre a economia nacional. Porque acaba que você tira essa desoneração e de uma hora você já reonera novamente essas folhas de pagamento. Ficaria muito caro para o empregador. E só aí no contexto de setores que no total geram 9 milhões de empregos é bem problemático, né? Então você poderia ter demissões aí com a folha de pagamentos ficando muito mais cara. Exato. Sim. Aí se encerraria agora, né? Na sexta-feira foi prorrogado novamente até 11 de setembro. Exatamente, é um tema que dá uma instabilidade jurídica, né? Porque às vezes o investidor vem para o Brasil já sabendo que tem esses incentivos, aí passa uma data ou outra, já querem trocar, então isso também é uma das grandes métricas que dizem que o nosso país não tem tantos investimentos, porque a instabilidade jurídica, Sim. política, econômica, tudo isso impacta bastante para ter investimentos mesmo de empresas aqui e gerar toda a riqueza nacional. Com toda certeza. No próprio fluxo disso aí, a gente vê a loucura que foi a novela, né? O Congresso prorrogou até 2027, aí depois a prorrogação foi vetada pelo presidente, o Congresso derrubou o veto do presidente, aí o presidente mandou a medida provisória e depois foram pro STF. 4 capítulos. Pra você e não resolveu ainda. Não vai ser resolvido, eu acho. Eu acho que aí depois de setembro... Tá igual aquelas brigas de herança de família. Exato. Vai se arrolando essa discussão aí por muito e muito tempo. Antes da gente entrar nas notícias não tão irrelevantes, vamos ler os comentários. Queria ler um comentário aqui que eu já agradeço de antemão pelo @HugoM5391, um locutor de rádio AM Love Story Hits. Muito obrigado. Sei que é a primeira vez que eu estou apresentando aqui para você, mas você já se antecipou e me elogiou. Então fico muito feliz com isso. Um Leonardo de Cabo da Shopee, Douglas Ribeiro, como eles mesmos dizem, ele colocou aqui, e um Michael Scott de The Office. Será que é você ou o Manuel que eu tava falando? Era você. Por quê? Era o Manuel. Era o Manuel. O Manuel Maravilha. tava aqui. Mas a principal questão que eu queria era agradecer a você, Hugo, por ter me elogiado como um locutor de rádio AM Love Story Hits. Muito feliz. Participação como apresentador, já tendo elogio. Assim eu vou ter que voltar mais vezes. E vocês, quais comentários? Bom, o meu vai ficar com Irã Hudson. Ele, saudações aqui do outro lado do mundo, de Melbourne, lá da Austrália. Então, queria agradecer que mesmo ele tendo um fuso horário, porque provavelmente lá já é noite pra ele, né? E ele tá nos assistindo, então obrigado pela sua participação. E nosso programa tem esse sucesso muito por conta de vocês. Então, vocês é o nosso maior incentivo mesmo de estar por aqui toda manhã conversando com vocês. Então é isso, obrigado Irã Hudson. Pensa a alegria dele dormindo, escutando a nossa voz no pezinho do ouvido dele. E você, Matheus? Quero ler um comentário aqui do @FredShade4067. Uma dúvida, o que vocês querem dizer com se posicionar? Seria esse posicionamento apenas para quem já contém o ativo ou alguém que pode comprar esse ativo até tal data e queira receber o JCP ou dividendo? Boa pergunta. Quando a gente fala o que é o se posicionar, seria se você quer receber esse dividendo, significa que você ainda tem tempo para comprar o ativo até a data que vai te dar o direito de receber esse provento. É basicamente isso. Maravilha. Esse programa de hoje tá cheio de dica, né? Muito educacional. Rapaz, eu tô encabulado. E agora para as notícias não tão irrelevantes, Eneva anuncia compra de termoelétricas e busca captar 4,2 bilhões de reais. E aí, Douglas? Então, essa empresa ela é bem famosa ali, tanto na parte de geração, né? Porque na parte de geração a gente tinha a AES Brasil, tinha a Engie e tem ela. Quando a gente fica analisando a Eneva, a gente percebe que a maior parte da geração de energia dela é termoelétrica, então é a energia mais não tão pró-sustentabilidade, vamos dizer assim.
Então, ela vai captar esse valor com um provável follow-on. Follow-on, basicamente, é você emitir novas ações, porque tem um IPO, você vende a empresa no mercado. Quando tá no mercado, você fala um follow-on, que você emite novas ações e investidores já se tornam acionistas e esse dinheiro vai para o caixa da empresa e ela faz investimento em outros modelos de negócio. E o interessante é que ela vai investir aonde está dando dinheiro para ela, que no caso já é a geração de energia e é isso. Fica a dica que é o follow-on, que é o nosso programa tá muito de dicas hoje educacionais. Sou com matinal educação, vamos dizer. É, rapaz. Mas é isso, é bem interessante esses movimentos de investimento das empresas utilizando também o capital dos acionistas. Maravilha. Então, que você teve esse compilado maravilhoso de notícias. Teve um momento triste com as falas do nosso presidente. Então, acredito que você está com seu estômago revirando nesse momento. Mas faz parte. E para aproveitar o ódio que o senhor Malheiros hoje está, eu queria que você deixasse no recado final para os nossos telespectadores. Você aí, né? Eu sei que você gosta de carros, então eu quero só deixar uma recomendação pra você. O Jetta, porra, é um carro muito bom. Eu tava andando ontem, vi um Jetta lá passando, tirando um racha. Deu até vontade de comprar um. Então, se você puder, compre um Jetta. Essa dívida. Vai lá, acaba com o seu patrimônio, compra o Jetta. Mas não aposte racha, seja consciente. Então, tá bom, né? Tá bom. Algum comentário a mais sobre o Jetta ou não? Não sei se concordo com alguma ponderação que colocaram, né? Tem que aproveitar o motor. Desde que seja no ambiente controlado. Acabou. Muito obrigado.